Salmo de número 37. Eu estou lendo agora atualmente o livro de Salmos. Eu estou no capítulo 56. E uma das coisas que me chamou muita atenção é como muitas vezes os salmistas, eles expressam o seu desejo de ver Deus fazendo alguma coisa, e às vezes é Deus fazendo alguma coisa contra um inimigo, contra alguém que os prejudicou, contra alguém que usou de injustiça contra ele. E assim, é quase que uma oração de vingança. Se você já teve essa impressão, é isso mesmo. É quase uma oração de vingança. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê isso mudando de maneira muito, muito forte, ok? Então, essa postura, não foi Deus que mudou, tá, gente? Foi a postura do homem que mudou. Então, assim, eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, certo? Mas outro dia a gente pode falar sobre esse assunto. Mas me chamou a atenção sobre isso. E aí, eu estava contextualizando os textos que eu estou lendo no livro de Salmos com o que está acontecendo no Brasil. Sabe, a gente está vivendo, assim, gente, é tanta injustiça. STF fazendo o que não tem que fazer e deixando de fazer o que tem que fazer. Sabe, os políticos, assim, cara, desde quando a gente faz torcida e propaganda para pagar mais imposto? Cara, tem político fazendo isso, sabe? E para eles não vai fazer a diferença nenhuma, porque eles têm muito dinheiro e têm de onde roubar. Então, assim, eu já tem uns quase 4 meses, eu deixei de assistir jornal, noticiário, porque eu não assisto na televisão, eu assisto pela internet. Eu deixei de assistir, porque aquilo ali estava corroendo o meu coração, estava me fazendo mal. Então eu parei, raramente eu paro para ouvir agora uma coisa ou outra, mas por causa desse senso, sabe, de injustiça e dessa indignação que muitas vezes mexe com a gente. Mas fora essa questão que tem a ver com o país e tem a ver com outras situações, talvez você já tenha passado, já tenha experimentado situações em que você assim, se sente injustiçado e por isso indignado com algumas coisas, com coisas que fizeram contra você, sabe, no seu trabalho, na sua família, alguma coisa que realmente te deixou extremamente aborrecido. Isso mexeu com você a ponto de você fazer uma daquelas orações do salmista: Senhor, mata ele, leva para o céu, mas mata. É por aí, oração de crente. E aí, assim, e pensando nisso, eu já estava lá na frente, eu voltei para o Salmo 37, e eu nem vai dar mais tempo para falar tudo que eu gostaria, porque eu gostaria de trazer uma palavra do versículo 1 até o versículo 11. A gente vai ler, eu vou fazer o seguinte: a cada versículo eu vou fazer um comentário, tá bom? Então, assim, é isso que a gente chama de mensagem expositiva. Então, a cada versículo, um comentário. A gente vai ler na revista atualizada. Salmo 37, de autoria de Davi, foi o cara que escreveu esse texto, tá bom? Então vamos lá? Versículo 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aqui Davi diz duas coisas. Obviamente tudo aquilo que Davi diz passa pela experiência pessoal dele, mas passa por aquilo que ele está vendo acontecer. E aí ele diz: olha, gente, eu quero te dizer uma coisa, sabe, essa revolta que você está sentindo, porque você está vendo os malfeitores, e o termo do Antigo Testamento muitas vezes é o ímpio, os caras fazendo maldade, os caras fazendo coisas injustas, sabe, aquilo que não presta, isso está mexendo com você. Então, assim, segura a onda, fica calmo, tá bom? Eu já te explico por quê. E aí ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores. E aí depois ele diz uma outra coisa: nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Se por um outro lado ele diz: cara,
segura aí o teu coração, se acalma, mas por outro lado ele diz assim, não faz a mesma coisa não, hein? Porque quando ele diz, não tem inveja dos que praticam a iniquidade, é porque os caras estavam fazendo assim, barbaridade. E aí uma vez que eles não viam Deus punindo, Deus castigando, esses caras que faziam toda essa maldade, continuavam a crescer, a prosperar, como se Deus não estivesse ligando para nada. O salmista chama a atenção e diz assim, você não vai nem ficar revoltado para agir com as suas próprias mãos, mas também não vai ficar com inveja, a ponto de repetir o que eles fazem. E aí ele explica por quê no versículo 2, eu vou correr, tá? Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Na perspectiva de Davi, essa gente, sabe, que está metida em tanta porcaria, sabe, eles não vão fazer isso para sempre. Vai ter uma hora que Deus vai colocar um ponto final nessa maldade. Vai ter uma hora que Deus vai dizer, basta, chega. Vai ter uma hora que Deus realmente vai acabar com essa história. Então Davi diz, olha só gente, por favor, não fiquem tão indignados, mas também nem tenham inveja para fazer a mesma coisa, porque assim, Deus vai agir. Você pode dizer amém? Amém. Deus vai agir. Deus vai agir sobre o Brasil, você pode dizer amém por isso? Amém. Deus vai agir sobre a sua vida, amém gente? Amém. Deus vai agir sobre a sua causa, em o nome de Jesus, porque isso não vai durar para sempre. E aí, versículo 3, eu repito, eu estou correndo, tá? Ele diz assim, uma vez que não é para ficar indignado por causa da injustiça, e nem com inveja para não repetir a mesma coisa, porque isso aí não vai durar para sempre. O salmista ele diz 3 coisas que a gente precisa fazer a partir dessa ideia. Diga comigo, confiar no Senhor, se agradar no Senhor e entregar ao Senhor. Ok? Então vamos lá, verso 3, ele diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Porque ele diz isso, porque assim, ou você alimenta aquela ideia de indignação e você resolve o problema você mesmo, ou você simplesmente ignora isso, porque Deus não vai fazer nada mesmo, então eu vou fazer o que eles estão fazendo, porque não vai dar em nada. Mas ele diz, não, peraí, ou você vai confiar no que você está vendo por aí, ou você vai confiar naquilo que te disseram, ou você vai confiar no Senhor. Você precisa tomar uma decisão, porque assim, você precisa confiar. Se você confia no Senhor, você vai fazer o bem. Se você confia no Senhor, você vai se manter fiel a Ele. Você pode dizer amém? Se você confia no Senhor, você vai viver em consagração, amém? Se você confia no Senhor, você vai buscar Ele, você vai orar, você vai recorrer ao poder e à justiça dEle. E ao invés de fazer aí o que está talvez no teu coração, você vai confiar no Senhor e continuar fazendo o bem, seja lá o que for. Eu não sei se você já sentiu, provavelmente sim, vontade de deixar de fazer o bem para alguém. Eu tenho uns vizinhos lá, gente, assim, sabe, é o cara que você passa 20 vezes por ele e diz bom dia, boa noite, boa tarde. Ele passa por você, e assim, aí me dá um espírito pirracento. Eu também não vou falar mais. E daqui a pouco está lá eu passando dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe, porque independente do que seja, a palavra diz, confia no Senhor e faz o bem. Continua fazendo bem dentro da sua casa, continua fazendo bem no seu trabalho, continua fazendo bem onde você está, em o nome de Jesus. Você entende isso, amém, gente? Confia no Senhor, faz o bem. Ele diz, habita na terra
e alimenta-te da verdade. Porque a questão é a verdade. Então assim, a gente vai agir a partir de quê? Os nossos princípios, valores, o que vai motivar as nossas ações, o que vai ser? Vai ser a indignação? Vai ser a raiva? Vai ser a rebeldia? O que vai motivar as nossas decisões, o nosso jeito de ser, de viver, de agir, de reagir a essa vida? Aí o salmista diz, olha só, alimenta-te só da verdade. Independente do que você tem visto, vivido, experimentado, você precisa se alimentar da verdade. Você pode dizer amém? E aí porque o texto é todo amarrado, e você só vai entender, interpretar corretamente se você pensar dessa maneira. O salmista está dizendo, olha só, para de ficar indignado com a injustiça dos outros, não queira fazer a mesma coisa, porque isso não vai durar para sempre. Ao invés disso, você vai confiar no Senhor em primeiro lugar. E em segundo lugar, versículo 4, ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é um versículo muito, muito conhecido. Pode ler comigo? Vamos todos? Vai. Agrada-te. Agora sim, eu já vi muita gente interpretando esse texto, dizendo assim, olha, a palavra de Deus nos manda agradar o Senhor, e Ele então vai satisfazer os nossos desejos. Não é agradar o Senhor, é se agradar no Senhor. Isso é diferente, porque o agrada-te, agradar o Senhor, basicamente, na nossa cabeça é o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa que toque o coração de Deus, que amoleça o coração de Deus, que Deus veja que eu de fato sou bom, sou filho, sou fiel a Ele, e aí quando eu convencê-lo por causa daquilo que eu fizer, Ele então vai me dar o que eu quero. Mas não é o que o salmista está dizendo. Ele diz, agrada-te do Senhor, ou agrada-te no Senhor. Em outra versão diz, deleita-te no Senhor. Na verdade aproveita, desfrute, mergulhe nele, se envolva nele. Sabe, quando você se permite se envolver nele, não é o tipo de oração que te move dizendo, bem, eu vou orar, porque quando eu orar, eu vou agradar o Senhor, e aí esse meu pedido, essa minha lista de compra que eu levo para o Senhor, e digo, Senhor, eu preciso disso, então Ele vai me responder. Nada, eu vou orar, não é porque eu tenho pedidos a fazer, eu vou orar, não é porque eu tenho necessidades para serem supridas, eu vou orar porque eu quero a presença de Deus. Sabe, quando Jesus ia para o monte, e existe um texto que diz que Jesus ficou 9 horas em cima de um monte, fazendo o quê? Orando. Mas espera aí, Jesus precisava pedir alguma coisa, Senhor, cura, me usa. Jesus era Deus, Ele tinha toda a autoridade, unção, poder, Ele não precisava orar para receber mais poder. Mas o que fazia com que Jesus estivesse lá, sozinho no monte orando, era o prazer da presença do Pai. É isso que Davi está dizendo. Agrada-te do Senhor, satisfaça-se nele, lambuze-se da presença dele, vá a ele, não por aquilo que ele tem para te dar, mas simplesmente pela doce, preciosa presença de Deus. Queridos, nós precisamos buscá-lo pelo prazer da sua presença. Quando você não tiver nada para pedir, você tem que orar motivado pelo teu desejo de estar em comunhão com ele. Você pode dizer amém? E ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, é o reino de Deus, é a justiça de Deus, e aí tudo isso é consequência do que Ele vai fazer na minha vida, em um nome de Jesus. Davi diz,
segura a tua onda, porque o que os malfeitores fazem não é para sempre. Ao invés disso, confia no Senhor, agrada-te do Senhor. E o versículo 5, em terceiro lugar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Davi está dizendo, para que a gente entregue o caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é um caminho? Para entregar o meu caminho, o que é esse tal de caminho? Caminho é uma via que nos conduz do ponto A ao ponto B. Por exemplo, quando você sai daqui, você vai para casa, amém? Ok. Ninguém vai ficar solto por aí. Você vai sair do ponto A. O pessoal está rindo, eu não sei porquê. Tinha alguém pensando em alguma outra coisa? Não, né? Então assim, você vai sair do ponto A, que é a igreja, até o ponto B, que é a sua casa. Qual o caminho que você vai fazer até a sua casa? Seja de ônibus, seja de moto, de carro, seja a pé. Essa via, que é o ponto A até o ponto B, é o caminho, é o modo como você vai chegar até a sua casa. O que Davi está dizendo é isso, entrega isso. Qual é o modo, qual é a maneira? É isso que a gente entrega ao Senhor, porque aí você só compreende o texto corretamente se você entender a introdução. Porque ele diz assim, ele está indignado. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira, porque eu estou esperando Deus fazer e Deus não faz. Eu estou irritado, porque eu já orei, eu já esperei, eu já confiei, mas até agora Deus não moveu uma palha. Então assim, se Deus não vai fazer, deixa que eu faço. Se Deus não vai se mexer, então eu vou me mexer. Se Deus não quer agir, então deixa que eu vou agir. E é aqui que Davi diz, ei, entrega o teu jeito de resolver os problemas para Deus e deixa Ele fazer do jeito dele. Entrega o teu caminho, entrega o teu modo de resolver problema, entrega o teu jeito de fazer as coisas. Agora, para isso, você tem que confiar nele, tem que confiar que o jeito dele é melhor, tem que confiar que aquela verdade que ele mandou a gente se alimentar é aquilo ali que a gente precisa para as coisas seguirem em frente em nossa vida. Você está entendendo, amém? Ao invés de simplesmente chegar ali no peito e na raça, na força do braço, o que Davi está dizendo é, vai lá, deixa Deus fazer do jeito dele e para de estragar as coisas. Deixa Deus de verdade agir como Ele quer agir. Então entrega o seu modus operandi, entrega a sua maneira de realizar as coisas, sabe? Entrega ao Senhor, confia nele. Qual o resultado? E o mais Ele fará. Dá para você dizer um amém por isso? Amém, gente? Amém. Porque Ele vai fazer. Aleluia. Sabe, versículos depois disso, ok, versículo 1, o salmista está indignado, até com o cuidado de não repetir o que o cara faz, uma vez que ele não vê Deus agindo aparentemente. Aí o salmista diz, pega leve, porque isso não vai durar para sempre. Ao invés disso, confia no Senhor, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho a Ele. Porque o que você quer? Você não quer que a justiça seja feita? Você não quer que de alguma maneira as pessoas vejam que você está certo? Você sofreu injustiça, você foi enganado, você entrou numa situação em que talvez você foi duvidado, você foi questionado, mas aí você resolveu fazer do jeito de Deus. Então a consequência, versículo 6
Ele, Deus, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Davi está dizendo que, sabe, se de fato a gente entregar o caminho ao Senhor, a gente descansar nele, a gente confiar no Senhor, então Ele vai fazer sobressair essa justiça. Porque assim, você entra numa guerra porque você acha que está certo, amém? Você briga por aquilo que você acredita que está certo, amém, gente? Você luta por aquilo que você acredita, não, eu estou certo, então, seja lá em qual, até nas brigas dentro de casa, aí bate o pé e fala mais alto, não, por quê? Porque você acredita que está certo, e aí, por acreditar que está certo, aí grita, aí faz pirraça, eleva a voz, confusão generalizada. Aí nesse momento que Davi diz, faz do jeito de Deus, porque se você estiver certo, a sua justiça vai aparecer, porque se de verdade você está com a razão, sabe, o teu direito vai aparecer como o sol ao meio-dia, vai ficar claro. Essa é a questão, vai ficar claro. Ao invés de tentar ganhar no grito, ganhar na força, mas o Senhor, se Ele puder agir, e de fato você estiver certo, as coisas vão ser esclarecidas em um nome de Jesus. E aí, no verso 7, para enfatizar tudo isso, ele diz, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Por isso ele diz, ele está se referindo mais uma vez a essa ideia de não se irritar por causa do cara lá que faz a besteira e prospera e continua, e parece que Deus não está nem aí, não está ligando, e deixa o cara aí, vai embora. Eu já disse aqui, repito, gente, a pior coisa como filho de Deus é viver no pecado e Deus não fazer nada. Se você vive no pecado e Deus não faz nada, começa a desconfiar da tua salvação. Porque a palavra de Deus declara que Deus corrige ao filho a quem ou não é filho ou não é amado por Deus. Porque se o pai está dando corda para esse cara e nunca faz nada, e ele prospera no seu caminho errado, tem alguma coisa errada. Porque vai chegar uma hora em que Deus vai dizer, chega, em que Ele vai segurar a corda, em que Ele vai prender, e esse cara vai ter que ser disciplinado, se de fato ele é filho. E aí ele diz, não se irrite, esse cara que está prosperando, sabe, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, o cara está lá tramando tudo que é tipo de falcatrua, desonestidade, está tendo sucesso. Aí Deus diz, descansa no Senhor. Porque mais uma vez, descansar no Senhor é basicamente, faz aquilo que você sabe que tem que fazer, age na maneira que você aprendeu pela palavra de Deus. Então assim, faz a coisa certa, ao invés de fazer do seu jeito, ao invés de fazer da sua maneira, faz a coisa certa. Então descansa no Senhor. O Senhor vai te levar a orar, vai te levar a exercer a sua fé, vai te levar a se alimentar da verdade. Está me entendendo? Amém, gente? Ele diz, descansa no Senhor. Verso 8. Segura. Olha o que ele diz, porque ele está enfatizando tudo o que ele já havia introduzido. Ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Olha como ele é enfático, gente. Tudo isso aqui é uma repetição, ele está dizendo a mesma coisa. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Aí ele conclui, certamente isso acabará mal. O cara está explodindo, e aí é governado pela sua ira, está fumaçando raiva, está já ameaçando o outro só nos seus pensamentos. Aí é quando Deus diz, abandona isso, para com isso.
Sabe por quê? Não tem como dar certo. Isso é fazer do seu jeito. Não tem como ser bem sucedido, querido. Então assim, se você faz do seu jeito, parabéns, não vai dar certo. Se você quer fazer da sua maneira, ao invés de descansar no Senhor, ok, essa é a fórmula para as coisas darem errado na sua vida. Porque Davi está dizendo, isso vai acabar mal. E aí, eu queria falar mais, mas não dá tempo. Ok, verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Leia comigo, vamos todos, vai. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Essa é a mesma certeza que ele coloca aqui, que já estava no versículo 2. Cara, isso não vai durar para sempre. Ele diz, aqueles que esperam e confiam no Senhor vão possuir a herança do Pai. Verso 10, mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Aí a gente termina no verso 11, leia comigo, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais uma vez, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Deixa eu dizer duas coisas sobre isso. Uma, manso ali, também é traduzido em outras versões como humilde. E aí, a ideia é ali do humilde, que humilde, ele se porta como humilde, abrindo mão daquilo que ele tem para resolver do seu jeito. Então ele não resolve do seu jeito. Agora, nós estamos no Antigo Testamento, como você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ok? Mas a mesma palavra manso aqui está escrito em Mateus capítulo 5, ok? Quando Jesus fala sobre os bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E aí depois em Gálatas 5, versículo 23, sobre um dos gomos do fruto do Espírito, que é mansidão. E aí assim, para você que está achando, qual é, pastor? Quer dizer que eu tenho que ser otário? Tem que ser trouxa agora, né? Então o cara vai lá e faz isso, aquilo, eu fico quieto, não faço nada. Não sou trouxa não. Você que estava pensando desse jeito, que o Espírito me revelou, ok? Você sabe o que significa mansidão no Novo Testamento, que é escrito em grego, aí a origem é outra, significa força sob controle. O manso não é um fraco, manso não é frouxo, manso tem a sua força sob controle. Ele não é um descontrolado, ele não é um desequilibrado, ele sabe que ele é forte para fazer do jeito dele, mas ele mantém isso sob controle, porque ao invés de usar a sua força, ele quer usar a força do Senhor. Ele prefere que Deus haja, porque Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele vai fazer completamente. Você está entendendo? Ele está nos chamando a mansidão, porque existe agora uma promessa aos mansos: herdarão a terra. Os mansos vão se deleitar na abundância de paz. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você sobre, talvez você nesse momento tenha alguma coisa que você se sinta injustiçado. Existe alguma coisa que você, puxa vida, isso que fizeram não está certo, o que aconteceu não está certo.
Talvez isso esteja corroendo você, esteja te aborrecendo, chateando, entristecendo. E você também talvez já tenha pensado em resolver do seu jeito algumas vezes. Mas que a palavra de Deus diz para nós é que é melhor que o Senhor faça. E você compreende isso. E nós vamos colocar isso diante do Senhor. Se você tem se sentido talvez indignado com algumas injustiças e com algumas situações, nós vamos lançar isso nas mãos do Pai nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos. Ok, você tem 1 minuto para você orar sozinho. É a sua oração do seu jeito. Pode orar, vai. Vai falando com o Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a causa diante dele. Talvez você tenha que citar o nome de uma pessoa. A pessoa que fez a injustiça, a pessoa que agiu errado. Você precisa dizer: Senhor, toma essa causa. Toma essa causa. Em nome de Jesus. Fala aí com o Senhor agora. Fala com Ele. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Você pode dizer: Senhor, eu abro mão. Eu abro mão de resolver do meu jeito, para que o Senhor possa entrar nessa causa e agir com poder. Agir segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Eu vou confiar no Senhor, eu vou me deleitar em tua presença e vou entregar o meu caminho, a minha maneira de resolver as coisas em tuas mãos essa noite, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós nos unimos em fé, Senhor. Ó Pai, e diante de algumas situações, nós queremos colocar agora diante do Senhor, sobre o teu altar. Talvez, Senhor, alguns problemas a gente tenha estado querendo resolver da nossa maneira, mas em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, nos incentiva, nos ensina, em nome de Jesus, a entregar tudo ao Senhor, porque ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos agir dessa maneira. Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa falta de fé, perdão, Senhor, por nos precipitarmos, perdão por fazermos do nosso jeito, ó Senhor, por julgarmos ou achar que o Senhor não está agindo, o que nos leva muitas vezes a fazer alguma coisa e a estragar tudo. Tua palavra diz: certamente isso acabará mal. Essa impaciência vai acabar mal, Senhor. Essa ira, essa raiva vai acabar mal. É o que diz o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós recorremos a Ti. Nós recorremos à Tua graça, ao Teu poder, à Tua palavra, à Tua vontade, esta noite, em nome de Jesus. E alguns aqui oram por justiça. Senhor, aqueles que nos assistem pelo YouTube, oram por justiça, não a nossa justiça, mas a tua justiça, e nós clamamos que o Senhor haja em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós damos um passo para trás. Sim, Senhor, nós abaixamos as nossas mãos, porque a promessa é: os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão a promessa, os mansos vão experimentar o que só o Senhor pode fazer. Então, em o nome de Jesus, nós oramos pela tua justiça. Sim, Senhor, vem sobre nós, vem sobre o teu povo, sobre a tua igreja, vem sobre aqueles que se sentem injustiçados, vem sobre aqueles, Senhor, que clamam pela tua intervenção nas causas da sua família, do seu trabalho, ó Deus, da sua vida particular. Nós clamamos que o Senhor venha em o nome de Jesus. Cansamos da nossa maneira, ó Deus,
mude a situação, o Senhor venha com graça, o Senhor venha com poder, o Senhor lute as nossas guerras com armas espirituais, sim, em nome de Jesus, com poder. Por isso, em o nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós expulsamos, repreendemos a todo poderio do inferno, a toda obra do diabo. Os nossos gritos, a nossa raiva, a nossa indignação, Senhor, não servem para nada diante das armadilhas do inimigo, mas em o nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, é no teu nome, Senhor, que nós clamamos que venha o teu poder, quebre cadeias, desfaça armadilhas em o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, toda mentira, toda injustiça, Senhor, ó Pai, toda trapaça e tudo aquilo que é treva e vem do inferno, em o nome do Senhor Jesus nós repreendemos, nós expulsamos toda calúnia, toda fofoca, sejam desfeitos em o nome do Senhor Jesus, toda armação para prejudicar, nós anulamos agora, pelo poder do nome de Jesus, e venha sobre nós, venha sobre o seu povo, concede graça, concede o teu favor, ó Deus, favorece os teus filhos, haja, ó Deus, favor, provisão, portas abertas, a graça do Senhor nos alcance esta noite, em o nome de Jesus. Ó Senhor, nós colocamos diante de Ti uma nova postura, ainda, Senhor, que a personalidade não ajude, que o temperamento não ajude, ó Senhor, mas os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, não são os que brigam, os que gritam, ó Deus, os que exigem o seu direito, mas os mansos herdarão a terra. Nós estamos debaixo desta promessa, então vem, Senhor, enquanto nós mantemos a nossa força sob controle, enquanto, Senhor, a força da indignação, a força da injustiça, da revolta, a força do temperamento está sob controle, Senhor, nós dizemos: vem em o nome de Jesus, vem em o nome de Jesus, ó Senhor, e nos concede o desejo do nosso coração. Seja exaltado, Senhor, em o nome de Jesus. Ainda mais um minutinho, deleita-te do Senhor, satisfaça-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, sem pedir nada, apenas agora, aproveitando, desfrutando dEle, aleluia. Você pode levantar as suas mãos e glorificar, e agradecer, adorar ao Senhor, aleluia, sem pedir nada, é apenas por causa dEle, a delícia da sua presença, a importância de quem Ele é, aleluia. Você pode confessar o seu amor ao Senhor, você pode dizer: eu te amo, Jesus, eu amo a tua palavra, eu amo porque o Senhor cuida de mim, aleluia. Nós te exaltamos, nós te bendizemos essa noite, porque só o Senhor é Deus, e não há outro Deus, senão o nosso Deus. Tu és digno, Senhor, aleluia.